Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Cristo e o silêncio de Maria para nós. Hoje estamos no 28º domingo do tempo comum e a palavra, as leituras de hoje nos chamam muito a atenção para algo que a gente precisa ficar muito atento, né? Porque nós estamos num contexto do mundo hoje ao qual temos muitas festas, muitas coisas que nos atraem, algo que nos chama muito mais atenção do que a gente estar na presença do Senhor. Mas se nós formos pegar o Evangelho, ele vai nos falar, que está em Mateus 22, de 1 a 14, nos chama para uma festa. A palavra ali diz que um rei ia fazer uma festa para o seu filho e começou a chamar as pessoas para essa festa. Essa festa, no caso, é o reino dos céus. A igreja que já vai ser triunfante. Mas se nós vamos voltar um pouquinho aqui nas leituras, lá na primeira leitura, tirada de Isaías 25, diz que o Senhor, Deus, eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces. E também lá diz que o Senhor dos Exércitos daria um banquete com muitas iguarias. Então a gente é sempre chamado para essa festa, a gente é sempre chamado para o céu. Nós somos chamados a todo instante para vivermos a nossa santificação. Porém, nós estamos sempre recusando esse chamado. E o Evangelho vai nos mostrar isso, com uma parábola que o Senhor contou, muito claramente. E como acontece isso? O Senhor diz: o reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento para o seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram participar da festa. Então, muitos são chamados, mas não querem participar da festa. Isso acontece hoje no nosso mundo. Muitos são chamados, muitos são convidados para festas, mas não estão interessados em participar. Mas ele segue. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Isso também acontece demais. As ocupações nossas, do nosso dia a dia, o nosso trabalho. Não estou dizendo aqui que a gente não deva trabalhar. Sim, nós devemos trabalhar, porque nós precisamos prover o nosso sustento e o da nossa família. Porém, eu não posso fazer do meu trabalho algo que me tire o céu. Eu não posso ficar apegado a ele a ponto que vai me tirar o céu. E aí ele segue no contexto aqui que muitos agarraram os empregados, ou seja, agarraram os mensageiros, os profetas, aquelas pessoas que anunciavam o próprio Jesus Cristo, né? E o mataram. Então a gente precisa entender que nós somos chamados para viver, para estar nessa festa, para ir até o céu, porque aqui nós somos peregrinos. Aqui nós estamos de passagem, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele sempre nos chama, Ele sempre nos quer para estar ao lado dEle. Porém, a gente precisa se preparar, a gente precisa ir vivendo aqui, nesta vida, uma preparação para chegar até o céu. Aqui deve começar o nosso céu. E para isso a gente pega a segunda leitura que vai nos dar alguns ensinamentos interessantes. Um deles é o seguinte, que está na segunda carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Sei viver na miséria, sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. Essa frase é muito vista, né, em carros, em caminhões, mas esse contexto antes dessa frase que é muito interessante. Nós temos que aprender a viver na penúria e na fartura. Nós temos que sempre estar agradecidos ao Senhor e não ficarmos apegados àquilo que vai nos afastar de Deus. Não só o nosso trabalho, mas quantas e quantas coisas que nos afastam, as festas desse mundo nos afastam de Deus. Aquilo que a gente vê muito hoje em dia, que são as telas, né? Inclusive agora eu estou falando e você vai estar me vendo por uma tela.
Porém, essa mesma tela não pode nos afastar das coisas do alto, como diria Padre Léo. Nós temos que sempre estar buscando o Senhor, sempre estar nos preparando para a grande festa que é o céu. E para isso devemos mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, buscar viver aquilo que o Senhor nos ensina, porque no final do Evangelho tem algo muito sério e muito importante para a gente prestar atenção, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E nesse contexto do Evangelho tem aquelas pessoas que estão fora da igreja, mas também tem aquelas pessoas que estão dentro, mas que não estão com suas vestes adequadas. E o que são essas vestes? A nossa conduta. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas a nossa conduta não condiz com a festa que devemos participar. Por isso nós temos que prestar muita atenção como está a nossa conduta, que lá em Apocalipse diz que nós seremos julgados pela nossa conduta. E como está a nossa conduta aqui? Como está a nossa preparação para irmos para o céu? Nós devemos sempre que prestar atenção, mesmo estando na igreja ou fora dela, mas estando dentro da igreja, é necessário que nós também vivamos, prestemos muita atenção na nossa conduta. Que o Espírito Santo de Deus possa estar conosco sempre e que nós possamos olhar para dentro de nós, reparar em nós mesmos e vermos como está a nossa conduta, para que possamos chegar até a festa que é o céu, até a festa que o Senhor nos chama. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E já convido aí a quem ainda não curtiu esse canal Sede Santos, que possa curtir, que possa de fato ativar o sininho lá das notificações e sempre que tiver um vídeo vai ser avisado e aí vai estar sempre dentro das novidades que vão trazer esse canal aqui Sede Santos. Fiquemos atentos.